E hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, e a data chama a atenção para as doenças e mortes causadas pelo tabagismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma simples consulta eleva as chances de largar o vício em 10%. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o médico pneumologista, o Dr. Leandro Batista. Boa tarde, doutor. É um prazer recebê-lo aqui no Sobretudo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Fernanda. É um prazer todo meu estar aqui com vocês. Boa tarde, doutor Leandro. E para a gente começar, queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa data. É uma data que serve realmente de alerta? Sim, essa data foi criada em 1987 para exatamente ter uma divulgação pela Organização Mundial de Saúde da importância da cessação do tabagismo. E então, todo ano é comemorado o Dia Internacional do Tabaco, no dia 31 de maio, e é uma data que ela é fundamental para a conscientização de todos os fumantes, que há sempre uma possibilidade de parar de fumar e, com isso, conseguir os benefícios da cessação do tabagismo. Doutor, buscar ajuda médica ajuda os fumantes a controlarem o vício. Como é feita a avaliação, nesse caso, e o tratamento? Perfeito. Então, assim, é importante destacar inicialmente que o tabaco ele tem em torno de 4.700 substâncias, um cigarro apenas tem 4.700 substâncias, e existe uma substância que é a nicotina, que causa dependência química. Então, na verdade, nós estamos tratando uma doença. E tem toda uma questão também psicológica. E quando nós vamos avaliar o paciente fumante, nós oferecemos ajuda e avaliamos o grau de dependência que ele tem. Muitas vezes ele tem uma dependência baixa nicotina e apenas um tratamento com apoio psicológico, uma terapia cognitivo-comportamental, já é válida para auxiliá-lo na cessação. Mas quando o paciente ele tem uma dependência elevada à nicotina, além da terapia cognitivo-comportamental, que o psicólogo ele tem uma ação importante nesse tratamento, é oferecido também tratamento farmacológico. Então é importante destacar que o tratamento do tabagismo, ele requer uma equipe multidisciplinar, não é apenas o médico tem o seu papel também, principalmente na definição daqueles pacientes que necessitam de terapia farmacológica, mas o psicólogo, a terapia cognitivo-comportamental é muito importante para auxiliar esses pacientes a terem sucesso na cessação do tabagismo. E, doutor Leandro, infelizmente, eu sou fumante, já parei de fumar 2 vezes durante minha gravidez, quando minha filha estava pequena, retornei. E conheço pessoas que ficaram 8 anos sem fumar e teve uma situação de um pouco mais de estresse, foram lá e foram para o cigarro de novo. O que acontece? Porque, na minha opinião, assim, né, de fumante, o vício ele é mais psicológico do que físico, porque a nicotina, com certo tempo, já saiu do corpo, as drogas, tal. Agora, por que o cigarro é tão viciante assim? Excelente pergunta, Fernanda. Na realidade, essa questão de recaídas, que é o nome técnico que a gente dá para o que aconteceu, para o relato que você acabou de dar, é algo que acontece com muita frequência. Então, existe uma questão psicológica, então, muitas vezes, o fumante ele coloca no cigarro um apoio, né? Quando ele tem algum problema, ele acaba acendendo o cigarro. Se ele tiver alguma dificuldade, alguma ansiedade, ele acende o cigarro. Se ele também, pelo outro lado, tiver um evento de felicidade, uma alegria, ele acaba acendendo o cigarro. Para muitos fumantes, o cigarro é um amigo, é um companheiro. Mas o que eu sempre costumo falar, é o seguinte: olha, você está escolhendo um companheiro, um amigo que vai comprometer e muito a sua saúde e vai retirar anos da sua vida. Então, existem amigos e companheiros melhores que o cigarro. Então, por isso que às vezes o paciente fica muitos anos sem fumar, mas quando existe algum problema, alguma dificuldade, que ele acende o primeiro cigarro, todo aquele circuito cerebral que é estimulado pela nicotina, ele volta rapidamente, porque a nicotina ela age em receptores cerebrais e ela libera neurotransmissores que dão uma sensação de prazer e bem-estar.
Então, é exatamente semelhante ao uso de algumas drogas ilícitas. Eu ia até pegar esse gancho também, porque eu conheço pessoas que foram alcoolistas, fumantes. Largaram o alcoolismo, tiveram que largar, depois de algum tempo, o cigarro. E essas pessoas me falam, Fernanda, é infinitamente mais difícil largar o cigarro do que largar a bebida. Então, é um vício absurdo, né, doutor? Exatamente. Então, assim, causa realmente dependência, existe a questão psicológica, como você já relatou no seu próprio relato agora, mas a grande questão é a dependência química que a nicotina causa, né, nos pacientes, e aí cada paciente, cada fumante vai ter uma dependência química diferente. A gente não existe uma receita de bolo. O que a gente sabe é que a nicotina, então, age no sistema nervoso central, na região mesolímbica, estimula a liberação de neurotransmissores, principalmente a dopamina, e a liberação de dopamina nessa área do cérebro, ela dá uma sensação de prazer e bem-estar. Por isso que quando o indivíduo ele está, por exemplo, nervoso, ansioso, o fumante acende um cigarro, ele tem uma sensação imediata de alívio, só que com o tempo os receptores cerebrais eles vão ficando cada vez mais resistentes e o fumante ele precisa de fumar um número cada vez maior de cigarros para ter essa sensação. Basta a gente retornar quando você, por exemplo, começou a fumar. Certamente você fumava menos, e aí depois de 10, 15, 20 anos, o número de cigarros ele tende a aumentar para ter esse mesmo efeito que eu acabei de falar. Agora, doutor, as evidências científicas mostram ainda que parar de fumar antes dos 40 anos tem a capacidade de reduzir em 90% as chances de morte pelas doenças relacionadas ao tabaco, não é mesmo? Na realidade, quanto mais cedo o paciente parar de fumar, maior a possibilidade, né, dele ter uma vida mais saudável e não desenvolver as doenças tabaco relacionadas, que são mais de 70 doenças, que não acometem apenas o sistema respiratório, acometem o sistema respiratório, cardiovascular, inúmeros tipos de tumores. Então, é o que eu sempre falo, sempre vale a pena fazer uma tentativa, né? E quando você tem ainda um apoio de uma equipe multidisciplinar, esse processo ele fica menos traumático e menos doloroso. Agora, só vou fazer um adendozinho, como você gosta de falar, sobre isso daí. A questão de parar de fumar. A própria Fernanda, ela falou aqui que ela parou de fumar na gestação dela. Aí, quer dizer, a gente também leva em conta que parar de fumar também depende muito da força de vontade da pessoa, né? Porque ela se sentiu numa situação... Foi um motivo excelente, né, para parar. Aí voltou. Por que a pessoa volta se cabe só a ela tomar essa decisão de parar de fumar ou não? Ai, Alessandra. Então vamos lá, vamos entender aí, né? Você colocou perguntas bastante interessantes. Na realidade, existem janelas de oportunidade. Essas janelas de oportunidade são momentos da nossa vida onde o fumante ele se sente mais estimulado a fazer uma tentativa, a parar de fumar. A gestação é uma delas, o nascimento de filhos, de netos, um casamento, por exemplo, quando o cônjuge não é fumante. Então, existem inúmeras janelas de oportunidade para que isso aconteça. Outra janela de oportunidade é quando o paciente interna por alguma doença, por exemplo. Se ele tem um infarto, se ele interna por uma doença pulmonar, uma descompensação de uma doença respiratória, e ele está internado, por exemplo, no hospital, não pode fumar, e a gente aproveita esse momento para tentar estimular esse paciente a deixar definitivamente o cigarro. E as causas para recaída, para o retorno ao tabagismo, são inúmeras, né? Qualquer instabilidade emocional, qualquer problema, qualquer dificuldade, se o paciente ele tem acesso ao cigarro e ele fuma pelo menos um cigarro, ele pode reativar todo esse circuito cerebral de estimulação da dopamina, ter aquela sensação de prazer e bem-estar de novo e acabar voltando a fumar. Então, as recaídas, elas são, de certa maneira, frequentes e a gente não pode recriminar o paciente por isso. A gente tem que dar apoio. Olha, houve uma recaída? Então, vamos tentar de novo, estamos aqui para te ajudar, a gente pode te auxiliar, vamos recomeçar tudo de novo. Então, os profissionais que tratam tabagismo, eles precisam ter empatia, eles precisam ser compreensivos e entender que, na realidade, nós estamos lidando com uma doença. Muitas vezes, a maior parte dos fumantes querem parar de fumar, mas não conseguem parar de fumar. Então, o papel do profissional de saúde que vai assistir esses pacientes é de dar apoio, é de dar força, é de estar ao lado para viabilizar
mais uma tentativa de cessação. Essa é a nossa função. E agora o que está em voga, doutor, realmente é o coronavírus, né? Que é uma doença sistêmica aí, e o quanto o fumo, o cigarro pode interferir assim na questão de agravamento, né, da Covid-19, contrair, uma pessoa que fuma tem mais riscos de contrair a doença? Vocês só estão fazendo perguntas boas hoje, hein, meninas? Parabéns, estudaram bastante aí o tema. Na realidade, a fumaça do cigarro, como eu comentei, ela tem inúmeras substâncias, né? São mais de 4.700 substâncias, existem substâncias tóxicas e elas levam a um processo de inflamação em todo o pulmão, em todo o sistema respiratório. E as doenças relacionadas ao tabagismo no pulmão, elas acabam levando a doenças obstrutivas. Exemplo, a DPOC, que significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, quando o paciente é fumante e ele adquire o coronavírus, ele está infectado pelo vírus, e a gente sabe que o vírus ele tem um acometimento pulmonar importante, certamente o desfecho é muito pior. Então, quando o paciente é fumante e tem coronavírus, ele tem um maior risco de ter um desfecho desfavorável, ele tem um maior risco de ter mais complicações, ele tem risco de ter mais cansaço, mais falta de ar, mais espineia, mais dessaturação, de necessitar de suplementação de oxigênio, inclusive o temor do coronavírus, ele tem feito inúmeros pacientes buscarem ajuda para parar de fumar, porque todos já têm a consciência que se os fumantes que se expuserem, tiverem a doença, eles têm um maior risco de complicações respiratórias, principalmente. Ao menos uma coisa boa esse coronavírus trouxe, né? Um incentivo para a gente parar, né? É só isso, de bom. Só isso. Doutor, agora, quem mora com uma pessoa que fuma, ela tem mais risco para infecções pulmonares? Não seriam infecções, na realidade aí a gente está falando do tabagismo passivo. Então, o tabagismo passivo é quando você tem um indivíduo fumante e ele acaba fumando em ambiente fechado, e eu tenho uma pessoa, por exemplo, se ele fuma dentro de um quarto fechado, você tem outra pessoa que não é fumante, se ela inalar aquela fumaça tóxica, ela pode ter também os mesmos riscos de desenvolver doenças tabaco relacionadas que o fumante propriamente dito. Então, o fundamental é que a pessoa não fique em ambiente fechado, né, com fumantes, porque ele pode se expor à fumaça do cigarro e aí ele pode ter doenças tabaco relacionadas, tanto do sistema respiratório, cardiovasculares, maior risco de câncer, enfim, todas elas listadas. Agora, doutor, uma pergunta que a gente sempre ouve as pessoas relatando: não vou parar de fumar, porque se eu parar de fumar eu vou engordar. Engorda parar de fumar, doutor? Bom, então vamos lá. O que acontece? Quando o indivíduo para de fumar, o paladar e o olfato melhoram. Então, você começa a sentir melhor o gosto, o sabor, o cheiro dos alimentos. E além disso, muitas vezes a pessoa pode ficar um pouco mais ansiosa numa fase inicial, quando ele está nesse processo de cessação do tabagismo. Ele pode desenvolver sintomas de síndrome da abstinência, que seria a falta da nicotina do cigarro, e essa ansiedade que pode ser gerada nessa fase inicial, ela acaba sendo centralizada para a alimentação, para a comida. Por isso que a gente sempre orienta que o processo de cessação do tabagismo, ele requer uma mudança de vida, ele requer uma busca de uma qualidade de vida. Então, nós temos que tentar associar alimentação saudável e atividade física para mitigar esse risco da pessoa ficar um pouco nervosa, ansiosa e acabar aumentando a ingesta alimentar e acabar com isso ganhando peso. Em média, quando a pessoa não faz atividade física, ela acaba ganhando aí em torno de 3 a 5 quilos. Já tive pacientes que ganharam muito mais que isso, mas nada demais, a gente consegue controlar isso depois com orientação nutricional, né? Uma boa nutricionista consegue colocar aí a coisa mais clara, e associando a atividade física,
a gente consegue controlar. Então, não tem que ter medo de parar de fumar e achar que parar de fumar é igual a ganho de peso. Isso aí depende muito da pessoa. Doutor, e quanto tempo para recuperar o pulmão depois que para de fumar? Bom, excelente sua pergunta. Então, existem benefícios, eu poderia elencar aqui alguns benefícios que acontecem a curto, médio e longo prazo. Então, de 2 a 12 semanas, existe uma melhora significativa na circulação e na função pulmonar. Em torno de 1 a 9 meses, existe uma queda da tosse, reduz cansaço, então o paciente se sente mais disposto. Em 1 ano, o risco de doença coronariana ele cai pela metade em relação àquele indivíduo que continua fumando. Em 10 anos, o risco de câncer ele cai pela metade em relação àquele indivíduo que continua fumando. E em 15 anos, o risco de doença cardiovascular ela é igual ao não fumante. Então, existem benefícios de curto, médio e longo prazo. Então, existem inúmeros benefícios na cessação, além de aumentar até o tempo de vida, né? Como você citou aí no início, que quando você para de fumar aos 40 anos, você aumenta a sua expectativa de vida, é exatamente isso. Mas em qualquer faixa etária, você estaria aumentando a sua expectativa de vida. Então é isso, quem quer parar de fumar e não consegue, tem que procurar uma ajuda médica, Ajuda não tem médica. outro jeito. Isso, eu acho que isso é o ideal. O ideal é sempre assim, buscar ajuda. Eu quero assim destacar aqui que é possível parar de fumar. Esse processo, às vezes a pessoa consegue parar sozinha, mas tem pessoas que não conseguem. Então, para essas pessoas que têm dificuldade de parar sozinho e se manter longe do tabaco, que se manter em abstinência, são essas pessoas que precisam realmente procurar auxílio, porque existem hoje ferramentas, existem acompanhamentos, existem medicações que podem amenizar e muito a síndrome da abstinência. E é importante destacar, Alessandra, que não existe medicação milagrosa. Nenhuma medicação tira a vontade de fumar. As medicações apenas amenizam os sintomas da síndrome da abstinência, que são os sinais e sintomas que surgem quando a pessoa não tem mais acesso ao cigarro. E aí esses sintomas eles podem ir desde ansiedade, depressão, até euforia, agitação, agressividade. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Pois é, e doutor, tem algum fator genético que explica o vício, né? O vício em cigarro e, de repente, os vícios de uma forma geral? Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que fumam 1, 2 cigarros de vez em quando, nunca viciaram. Eu conheço outras que começaram de bobeira a fumar e estão aí viciados, né? Eu, por exemplo, eu fumo direto. Existe esse fator genético, essa predisposição? Existem estudos que avaliam o perfil genético, então você tem algumas pessoas que têm uma maior possibilidade de dependência a determinadas substâncias, mas a questão do estilo de vida, as questões pessoais, elas influenciam e muito, então a gente não pode atribuir apenas a questão genética, a questão assim, comportamental, ela é vital nesse processo. Perfeito, é isso, né? Parar de fumar? Fernanda, só cabe a você agora. Já parei outras vezes, é difícil. Eu pego no pé, doutor, eu pego no pé. Ela é a nossa fumante passiva eu aqui, sou, tadinha. eu acabo sendo. Então, queria agradecer ao doutor Leandro Batista, médico pneumologista, nome difícil para falar, hein, doutor? E ele que está aqui no Dia Mundial Sem Tabaco, conversando com a gente, né, falando aí dos benefícios de parar de fumar, é o lado positivo de parar de fumar. Doutor, obrigada, tá? Obrigado, Fernanda, obrigado, Alessandra, foi um prazer estar aqui com vocês. E o mote da campanha desse ano é comprometa-se a parar de fumar, exatamente pelo risco da pandemia que estamos vivendo, pelos riscos, os desfechos desfavoráveis de quem é fumante pode acabar se contaminando aí com o vírus e pode ter o coronavírus. Então eu quero aqui deixar assim uma mensagem de estímulo, de apoio. Vale a pena fazer uma tentativa, é possível parar de fumar e é possível ter uma vida com mais qualidade de vida, com mais saúde, reduzindo o risco aí dessas inúmeras doenças tabaco relacionadas, e existem inúmeros benefícios que começam com horas, semanas, meses e anos. Então, sigo aí à disposição de vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, senhor, pela participação.